Então, é o seguinte, né? Eu vou pôr, eu não ia fazer isso porque a mim não interessa pôr na internet. Porque tanta coisa que já está ponhando na internet que chega a misturar ali e ninguém vai prestar atenção. Eu gostaria, de preferência, que viessem aqui. E eu vou ter que estar falando, né, nos cultos também, né? Aqueles que não estão aqui agora. Mas é o seguinte, eu fico preocupada com certas coisas, né? Mas só que agora é uma coisa tão séria, porque Deus começou a falar para mim que era para me levantar de madrugada que Ele queria falar comigo. Era para me levantar de madrugada que Ele queria falar comigo. E a gente sempre acorda assim, né? A igreja que é tão pertinha, relaxa mesmo. Eu não vim de lá aqui, pelo menos, né? Quer dizer, relaxa e vê dos bichinhos, né? Como é que chama? Das rebequinhas por aí, né? Mas aí eu fico, acho que eu não vou agora, não. Acho que eu não vou. Aí eu olho no João está dormindo. Aí eu fico assim pensando, vou na minha mente, fica tudo ali, mas eu acabo não vindo. Resumindo, né? Não veio. Aí um dia eu falei que eu estava relaxada, aí eu pensei comigo, meu Deus, Deus quer falar, eu só peço, não estou parando para ouvir o que Deus tem para falar. Aí um determinado dia, né? Eu tomei essa decisão e comecei a ficar prestando atenção se Deus queria falar comigo. Irmãos, e Deus mostrou, não foi sonho. Ali na praça da catedral, até é ruim de falar, né? Começou um vento, começou a ventar. Aí eu procurei na Bíblia, até achei vento oriental, na Bíblia vento oriental, diz que é um vento com calor, um vento que acende fogo, né? E aí, não sei se foi isso que aconteceu esse dia ali, naquele lugar lá que pegou fogo, porque lá falaram que foi sol, né? Mas pode ter sido vento, esse vento oriental, que vem da parte de Deus. E aí começou aquele vento, e não era sono, não estava dormindo, não. E aí começou aquele vento, e através daquele vento, ele foi derrubando prédios, só que, irmãos, os prédios não caíam tombando, que nem quando o vento derruba uma árvore, não. O vento dava aquele vento e implodia. Quem sabe o que é implodir? Implosão é quando eles colocam bomba, colocam um monte de dinamite lá embaixo, e aqueles prédios, eles precisam do espaço, eles colocam lá, eles acionam aquela bomba, explode lá embaixo e engole, tipo afundou o prédio. Você já viu isso? Já viu, eu sei que já viu. E aí era dessa maneira, o vento não derrubava os prédios, o vento implodia os prédios em Apucarana. E conforme aqui na cidade, aqui em Apucarana, lá no centro, em volta ali da catedral. E eu não sei, né? Porque já teve outras vezes que eu vou aproveitar para contar também, que eu já vi visões a respeito ali da catedral, mas isso não foi visão. Não foi um sonho, foi uma visão. E aí afundava aqueles prédios, foi afundando tanto prédio, irmãos, que dali levantava uma fumaça, uma poeira. E aquela poeira ia levantando, ia pairando e foi enchendo tanto Apucarana, pelo menos lá no centro, tampou tudo de terra, de pó. Ficou coberto de pó. Ninguém via mais nada. E aí começou o desespero, porque naqueles prédios tinha pessoas. Então começou um desespero muito grande aqui em Apucarana. E aí acabou aquela decisão, né? Mas aí o Senhor tem me falado no meu coração, falado que é para avisar, é para alertar as pessoas. A Apucarana está precisando urgente de pessoas que venham cobrir a nossa cidade com oração. Por quê? Porque o Senhor mostrou, há um tempo atrás, um homem de cavalo e ele estava apagando umas luzes. E eu via, né? Eu já comentei um dia dessa visão que eu tive, e aí ele via aquelas pessoas, aquelas luzes, mas não era igual luz de poste que a gente vê de longe. Quando a gente está viajando, a gente vê cidades lá de longe, né? Com as luzes tudo acesas. Então eu via desse jeito e via aquelas luzes acesas, mas outras luzes eram diferentes daquelas de poste. Eram umas luzes diferentes. E eu olhava e via que aquele homem de cavalo, ele ia na direção daquelas luzes e apagava. Ele ia depois, procurava outro e apagava. Foi apagando várias luzes. E conforme ele apagava,
O Senhor falou, ele está apagando as luzes. Essa luz lá representa crente que ora na madrugada. Representa crente que ora. E Satanás está apagando essa luz. Quer dizer, aquele fogo, aquela ansiedade, aquele desejo, aquele prazer de orar de madrugada. A Bíblia fala que aquele que busca Deus de madrugada encontra. Então ele estava apagando a oportunidade de muitos encontrar com Deus. E aí eu fiquei muito assim, né, preocupada, e o Senhor falando que era para me falar, para falar na igreja, para falar com as pessoas, para contar que Deus, nós estamos brincando de crente, mas Deus não está brincando de ser Deus. E Deus se encontra irado com o homem na terra. Aí começa a acontecer uma coisa aqui, outra coisa lá, é cumprimento da palavra, mas tem gente que fala isso na internet e nem sabe o que é palavra, não sabe nem o que é Bíblia, não sabe nem o que a respeito do que é isso daí. Então, a hora que começa esse desespero, que nem está acontecendo agora, que nem aconteceu da pandemia, as pessoas ficam assim, no momento, fica desesperado e começa. É cumprimento da palavra. É cumprimento da palavra, mas a gente vê que as pessoas não estão nem aí, não se importam de se preparar para se acontecer alguma coisa, porque eu tenho certeza que Deus não vai deixar os escolhidos passar por algo terrível que o Senhor tem preparado. A Bíblia, lá no livro de Apocalipse, fala que ele está pondo a ira dele, a revolta, a ira que ele está tendo do homem, ele está pondo tudo dentro de uma vazia. E vai chegar a hora que o anjo vai despejar essa ira tudo contra os próprios homens. E os homens não vão ter oportunidade de fazer nada. E só que a gente não posso falar que na Bíblia está escrito que não sei, mas segundo, conforme a gente vê o jeito que Jesus fala que os anjos vêm para arrebatar a igreja, então eu creio que ele vai arrebatar antes dos homens começarem a sentir a ira. Porque daí não tem por que Deus derramar a ira dele sobre os escolhidos. Os escolhidos já vai estar num lugar muito distante. E os que estão aqui vai estar recebendo o pagamento daquilo que plantou, daquilo que eles plantaram. Então Deus não está brincando de Deus. Nós aqui em Apucarana, né? O mais importante agora nesse momento é Apucarana, porque Deus mostrar desse jeito, irmãos. Aqueles prédios implodindo daquela maneira. E até a Apucarana sendo coberta de poeira de tão grande, não era fumaça, não era nada, era poeira daqueles prédios que conforme era destruído. E o desespero das pessoas é que tinha pessoas dentro daqueles prédios. Porque muitos eram prédios, né? Pode ser de habitante, pode ser de empresa, tem gente trabalhando, então eram prédios que tinham pessoas dentro. Então simplesmente afundavam. Mas com aquele vento, era aquele vento, não era bomba, não era bombardeio, não era guerra, não era nada, era vento, um determinado tipo de vento que ele começou a varrer, só que ele não foi jogando, ele foi implodindo, que é muito, porque, claro, coisa que vem de Deus não é tão normal que todo mundo pensa que deve ser, vem, uma vez vem, derruba, abaixa, né? Derruba a árvore, abaixa, derruba a casa, cai assim. Nessa visão, os prédios implodiram. Muitas vezes, teve uma certa vez, só que agora isso é antigo, né? Dessa visão foi agora. Agora, assim, antes eu tive também uma visão lá no centro, na praça, que rodava, a catedral rodava que nem um relógio. Ela rodou muito rápido, as coisas mudou tudo de lugar, ali onde a Colombo ali ficou sendo onde a Pernambucana, a Casa Pernambucana ficou sendo lá do outro lado, ficou uma coisa terrível, o desespero era muito grande. E quando eu vejo nessa visão pessoas desesperadas, elas arrancam os cabelos. Assim, o incrível que eu vejo sempre assim, é as pessoas arrancando cabelo. E que eu sempre falo, mãe, nessa hora, por mais que mãe é mãe não vai lembrar de filho, porque o desespero vai ser tanto que ela vai se preocupar com ela, sem saber para onde vai. Criança para onde vai, porque aqueles que é de Deus já foi. E os que estão aqui não seriam crianças, já seriam os adolescentes que têm por obrigação de conhecer a verdade. Então, né, eles já têm que estar sabendo, então se eles estão aqui ainda, eles estão sabendo o que vai estar acontecendo. Então, irmãos, eu gostaria, né? Como eu gostaria de levantar, mas olha, Deus falando que é para me levantar um grupo de intercessão, mas é intercessão. Não é levantar um grupo, vamos orar.
corta então. Corta aí de novo.